Agora, em relação ao discípulo mais concentrado, nós vimos, só para terminarmos por hoje, no fundo, que sobre nós há 3 núcleos de energia, de radiação. E a personalidade é composta também por 3 núcleos de vibração. Digamos que a vibração do nosso corpo físico seria uma onda assim. Que a vibração do nosso corpo emocional seria uma onda assim. E que a vibração do nosso corpo mental seria uma onda assim. 3 ondas distintas. Como estas ondas são distintas, elas não estão integradas, não estão em fase. Como é que eu hei de explicar, como é que eu hei de pôr ondas em fase rapidamente? Ondas em fase. Vocês veem, as 2 linhas estão em fase. Paralelas, sincronizadas e estão em harmonia uma com a outra. Fase. Talvez uma forma mais simples de transmitir a ideia de fase seja mesmo horizontal. Ou seja, sabes, quando tu tens isto, fase, desfasado ou em fase. Em princípio, a vida da personalidade contém 3 ondas. A onda física, a onda emocional e a onda mental. São ondas. São ondas na medida em que são qualidades vibratórias e são tipos de impressão. Então o que acontece com as pessoas é que elas têm uma onda mental assim, depois têm uma onda emocional assim, e depois têm uma onda física assim. Por exemplo, são muitas histórias diferentes nos nossos corpos. É uma história física genética, é uma história de infância, é uma história traumática, é uma história das primeiras experiências sexuais, ou as primeiras experiências com o dinheiro, ou as primeiras experiências de viagem, ou a primeira experiência de liberdade. Tudo isto afeta o nosso corpo emocional. E depois temos estas ondas mentais todas. Bom, o que nós vamos fazer na Air School, basicamente, é isto. O que a Air School vai fazer é isto. Ela vai integrar a personalidade. Ou seja, difícil, não? Isto não é nem no quadro. É difícil. Ela vai integrar a personalidade. Ela vai fazer isto. Ela vai pôr a nossa personalidade a vibrar com as 3 ondas ao mesmo tempo. Nós vamos fazer isto. E isto gera o que nós chamamos a personalidade integrada. Que é quando estas 3 entidades, física, emocional, mental, finalmente geram uma nova entidade que vocês não conhecem e que é a pessoa integrada. E nós dissemos no último encontro, quem és tu? Integrado. Integrado. Quem és tu integrado? Quem és tu integrado? Desintegrado já vimos, já está bom. Quem és tu integrado? Então, eu gostaria de denunciar uma coisa, que é o terror da integração. Assim como nós temos medo, puro medo do bicho escuro na gruta escura, nós temos terror da ave clara no céu azul. Medo. Porque tanto o bicho escuro na gruta escura, com mais pelo, menos pelo, pois cada um toma do que... Mas tanto o bicho escuro na gruta escura mete medo, como a ave de luz transparente no céu claro mete medo, porque ambos são estranhos aos nossos hábitos psicológicos. Porque os nossos hábitos psicológicos, meus irmãos, são hábitos de desintegração. Quer dizer, de ondas dispares, cada uma vibrando para o seu lado. E nós temos medo do que acontece quando há uma homogeneidade vibratória entre o físico, o emocional e o mental. Nós ficamos sem saber, mas eu vou-me transformar num soldadinho de chumbo da Coreia do Norte? Que é uma pseudo-integração.
as tiranias geram uma sensação, parece que está tudo a marchar na mesma direção e está toda a gente com um sorriso nos lábios. Aliás, é o que me fascina na Coreia do Norte, é isso. Eu estou sempre a ver vídeos da Coreia do Norte porque é o oposto de mim, é o oposto do que eu quero da vida, é irresistível. É irresistível. Mesmo, e vídeos de a polícia chinesa feminina que tem uns fatos cor-de-rosa choque e são todas iguais, têm todas a mesma altura, têm fatos cor-de-rosa choque, a polícia chinesa feminina. Eu mostro-te um vídeo. Aquilo é lindo, é o oposto de tudo o que tu queres na vida, está ali. São raparigas chinesas todas com a mesma altura, a marchar da mesma maneira, a olhar assim, a marchar assim. E aquilo vai avançando ao longo da avenida. E são para aí umas 5.000. É uma mancha. E têm a mesma cara, o mesmo sorriso. E as pessoas dizem assim... E tu pensas isto é que é integração? É assim, não. Mas a integração é ritmo. É a forma como os três em ti se tornam um. E isto mete medo. Porque as forças evolutivas... estão ali no mental superior tentando duas coisas. Ou meter-te medo dizendo que a integração é menos, ou então tentando usar todo o poder de uma personalidade sofisticada na fase anterior à integração para criar um novo tirano ou um novo manipulador, porque tu tens que ser muito poderoso e relativamente integrado para conseguires manipular os outros. Não sei se me faço entender. Então está descrito. O Logos abriu as portas e para ele fazer descer esses campos vibratórios mais altos, ele precisa de grupos que trabalham a integração da personalidade. O que revela uma pessoa que nós não conhecemos. Aqui está um ser humano, pessoal, que tu não conheces. Isto é muito importante e pode ser dito assim, diretamente. Este ser tu não sabes quem é. E é a personalidade integrada. E ele revela, como nós temos no último encontro, o raio da personalidade integrada. Quando um ser se integra, a força magnética do coração organiza o mandala da psique. Toda a nossa cultura tem sede de unidade. Tem sede de completude. Tem sede de wholeness. O Jung chegou a suspeitar que os discos voadores eram uma projeção do inconsciente coletivo como um símbolo circular mandálico da totalidade interior. Claro que se pode perguntar como é que depois se fotografa e filma e os círculos deixam buracos no chão e bocados de metal para serem analisados em laboratórios, etc. Mas isso era um problema do Jung. A questão aqui é esta sede de wholeness. Todas as nossas instituições têm subliminarmente a linguagem do wholeness. Tu vais estudar para ser mais completo, tu vais à igreja, as nossas religiões pretendem representar essa totalidade para nós, o Estado pretende representar um certo grau de completude e as instituições de defesa e financeiras e os seguros de vida. Tudo isso, a ideia é sempre, tu não te vais partir aos bocadinhos porque nós estamos aqui. Não te vais partir aos bocadinhos porque existem companhias de seguro, não te vais partir aos bocadinhos porque está aqui o Estado, não te vais partir aos bocadinhos porque... E está tudo certo no nível, digamos, inteiramente Maslow da coisa. Mas agora a sério. Quando se dá a terceira iniciação, há um novo ser que vem ao de cima. Portanto, um dos problemas que se põe à porta dessa terceira iniciação seria: tu queres conhecer este novo ser? Tu queres dar à luz este novo ser? Eu repito, nós temos tanto medo do bicho escuro na caverna escura como da ave de luz no céu claro. O medo é igual. Só que um é o medo da destruição. O outro é o medo da integração suprema. Do desconhecido. Do desconhecido. E da integração suprema que revela um desconhecido. Agora, como nós vimos no último encontro, nós temos um corpo de luz
que contém duas frequências que são dádiva universal. A frequência Cristo e a frequência Sofia. Sobre as nossas cabeças há 3 veículos, 3 campanários, 3 envelopes ressonantes. Um contém a frequência Cristo e a frequência Sofia, que nós temos vindo a chamar o corpo de luz. Antigamente chamava isto o corpo crístico, mas não é só Cristo, a vibração da deusa plena também está aí. Se as pessoas disseram, não, a vibração de deusa plena está aqui embaixo, é Kundalini, é energia... E isso é a coisa tântrica da Idade Média Europeia e a coisa tântrica do Tibete. Nós estamos a falar da deusa luz pura, não das suas contrapartes ou das suas subdivisões. E este veículo tem uma vibração. Depois nós temos um corpo monádico. I am, que já não é o grande radiante. Nós insistimos, o nosso mónada evolui por pulsão, não por vibração. Então, estes veículos são vibratórios, estes veículos são radiantes. E nós vamos descobrir nos próximos encontros que o ser humano é composto por uma região radiante, por uma região vibratória, e os 5 centros abaixo da coluna vertebral, até o interior da Terra, são chamados siddhis, forças, que dão origem a poderes. Siddhis, vibrações, radiação. O que acontece com as forças involutivas é que eles pegam no indivíduo num certo ponto e ligam-no aos siddhis. Ele desenvolve cada vez mais poderes, sem ter a ligação com as radiações superiores. Portanto, o ser humano tem 7 vibrações, 5 radiações, que são os corpos superiores, e 5 contrapartes das radiações, que são os siddhis ou as forças. E estes entram na Terra até ao coração da Terra. Estes dominam a matéria. Os siddhis é que permitem materializar e desmaterializar coisas. São os siddhis que permitem concretar ou dissolver a matéria. São os siddhis que pegam a energia da atmosfera, vapor d'água, e a concatenam e concretam e compactam até ela parecer uma pedra preciosa. À tua frente. Porque são os siddhis, são estas 5 forças abaixo da coluna vertebral, que têm poder sobre os 5 protocolos de materialização e desmaterialização, que são energia nuclear fraca, energia nuclear forte, energia eletromagnética, energia gravítica, 4, mais um quinto que vai diretamente à mãe do mundo. Eu não me vou pronunciar sobre os siddhis manifestos por avatares ou mestres na Índia. Não me vou pronunciar. Porque há tudo. Agora, o faquirismo tem muito mais a ver com isto aqui para baixo do que com isto aqui para cima. Ora, se nós formos àquela lei cristã, cristã no sentido de evangélica, procura primeiro o reino dos céus, que é este 13º que está aqui em cima, Pax Galáctica. Procura primeiro, este é o 13º, procura primeiro o reino dos céus e tudo mais te será dado. Isto eu acho que é uma grande arruma com uma série de dúvidas. De qualquer forma, nós temos aqui 7 vibrações, vou pôr 7V, temos aqui 5 radiações e temos aqui 5 forças. O Einstein, lembram-se do Einstein? Andava em busca do campo unificado, isto é, de uma força, uma quinta, que unificasse as outras 4. Ele dizia, não é possível que o Big Bang tenha criado 4 forças ao mesmo tempo. A energia nuclear fraca, a energia nuclear forte, a energia magnética e a força de gravidade. Não é possível. Todas têm que ter uma avó, um ancestral, que é a quinta, que ele chamava unificado, ou campo unificado. E desta quinta têm que ter saído as outras 4. E há N livros sobre Einstein e a teoria do campo unificado. Então, a quinta é esta aqui. E sempre vocês virem a mãe do mundo é representada assim. Um ponto ao centro com 4 diferenciações. Se virem o símbolo da mãe, de Madre Mira, começa com de 1, faz 4. De 4 passa a 12, que é uma sequência ligada à mãe do mundo.
O que acontece é que na proporção em que a personalidade integrada, é estruturada, vai acontecendo, na proporção em que a personalidade integrada vai acontecendo, aqui começa a ser revelado um outro ser, como nós dissemos nos últimos encontros, que é aquilo que nós chamamos, isto é assim, mesmo, raramente se falou nisto. Raramente se falou nisto. Isto era uma coisa mesmo dos mundos, mesmo do mundo interno. Raramente isto foi permitido de ser transmitido à humanidade. Não sei porquê. Ao mesmo tempo que a personalidade integrada é integrada, começa a surgir nos níveis internos a personalidade espiritual. Ou seja, ao mesmo tempo que o físico, o emocional e o mental ganham a mesma onda em fase, o nível avatar, mónada, corpo de luz começam a aproximar-se. Começam-se a aglutinar. A nossa alma é uma entidade que nasceu, como vocês se lembram, da diferença de vibração entre os 3 superiores e os 3 inferiores. Ela é uma reação ontológica. Não é nem mecânica, nem física, nem energética. A alma não é uma energia, é uma reação ontológica. O universo, nas suas categorias secretas, é obrigado a disparar uma nova entidade quando se dá esta enorme diferenciação de vibrações. Vem das categorias do ser. Portanto, a alma é uma reação ao nível ontológico, não é a nível energético, é ontológico, é mesmo lá em cima, no nível mais secreto de porque é que o universo gera entidades diferentes. Neste nível, a alma nasce no 4º plano, acima da mente. E a alma tem um percurso que vai desde a mente superior até este ponto aqui, até quase ao corpo monádico. Vocês dizem assim, não percebo nada do que estás a dizer, André. É simples. Experimenta ouvir o Requiem de Mozart muito alto, mas mesmo muito alto, à meia-noite, à tua frente. E vais ver que acontecem coisas que não são da personalidade. Beethoven, Mozart, Bach, Carmina Burana, tudo o que é glorificante, genial, a alma é obrigada a sair da mente, atravessa o corpo de luz e toca a mónada. Já a nossa psique é uma emanação da alma que está constantemente a fazer este movimento. Mente, emoções, físico, emoções, mente, emoções, físico, emoções, mente, emoções, físico, emoções. Isto é a vida psíquica. Ela vibra ao longo da personalidade. Como vocês imaginam, um bloqueio psíquico interrompe a passagem. A psique não consegue estar em pleno. Quando a psique não consegue estar em pleno, quando há um trauma, por isso é que as forças evolutivas, quando não te podem levar para o inferno, traumatizam-te. Traumatizam-te. Porque um trauma... Isso, sim, também. Mas um trauma é mais eficiente, porque eles para te chatearem têm que estar a chatear... Peço desculpa. Eles para te chatearem têm que estar a chatear todos os dias. Um trauma não, só se faz uma vez, vão-se embora. Ficou lá. É muito mais eficiente. Eles para te incomodarem têm que te incomodar todos os dias. Um trauma eles fazem numa vez e vão-se embora. O trauma ficou escrito nos corpos, está inscrito. Uma coisa é teres de dobrar uma folha todos os dias. Outra coisa é machucá-la de tal maneira que quando a largas ela vai ficar assim durante anos. Vais-te embora. E o que é que um trauma faz? Impede a circulação da energia psíquica e automaticamente invalida que a alma faça as suas escolhas em plenitude.
Pessoas traumatizadas podem ter almas lindíssimas, mas a alma não consegue escolher. Ou melhor, a alma consegue escolher e escolhe, mas não consegue efetivar a escolha. Sentem o que eu estou aqui a tentar dizer? Não há nada inocente nos traumas a que a humanidade está sujeita. Desde a infância, aos traumas de guerra, às diásporas, aos exílios. Vocês já viram o que foi a história do século XX? Romenos para a esquerda, ciganos para a direita, judeus para baixo. Mas, sabes, as diásporas, os deslocamentos, tu até podes dizer que um desenraizamento é uma coisa linda, porque te preparou para o Nirvana. Eu fui desenraizado. Nasci na Hungria, nasci completamente na Hungria ou na Bulgária, mas devido à Segunda Guerra Mundial e uma série de problemas fortíssimos, e olha que o Estoril é o sítio dos desenraizados. Devido a uma série de traumas e choques, pertencia a uma família romena, mas depois vim para húngara e depois vim parar a Loures. E eu conheço uma família húngara que foi parar a Loures. Eram meus vizinhos e eram traumatizados, ponto final, não batiam bem da cabeça. Da Segunda Guerra Mundial. Conclusão. A alma não consegue operar através da personalidade. Sabes? Tu podes amarrar uma pessoa a uma cadeira e ela continuar livre. Mas se houver traumas neste nível, diáspora, abuso sexual, abuso cognitivo. Abuso cognitivo é tu passares demasiada informação a uma criança. Abuso psíquico. Sadomasoquismo. Mas o sadomasoquismo não é um trauma, já é uma consequência. Mas agora, para ser mais exato, traumas de poder. Pais absolutos, mães absolutas. Pais que não deixam os filhos respirar. Mães que não deixam os filhos respirar. Manipulação entra no abuso psíquico. O abuso psíquico é manipulação. Quer dizer, tudo isto em última análise resume-se a uma coisa. Potência psíquica exercida sobre outra potência psíquica. Lutas psíquicas. Assim que conseguiste romper o circuito, enquanto não houver um restauro razoável da psique, a alma não pode escolher. A alma não pode operar através de uma psique danificada. Isto faz sentido? Então, vocês têm a psique a tentar fazer o seu percurso, que é ligar o emocional ao físico. O que é a onda? O que é a psique? A psique é a vibração que vai harmonizar o físico, emocional e mental. É ela que vai fazer a harmonização dos três. Lembram-se de todo o trabalho que nós temos estado a fazer até agora? É no sentido de fortalecer a nossa consciência psíquica. Ou seja, nós podemos tirar partido dessa quarta função que nunca é referida, que não é nem mental, nem emocional, nem física, mas é integradora. E é conciliadora, e é harmonizante. Para compreenderes a psique, seria mais ou menos assim. A psique não são as pétalas. A psique não é as folhas. A psique não é o cal. A psique não é o perfume. Mas se tu conseguires ver a beleza de uma flor aberta integralmente, todo ao mesmo tempo, isso é a psique. Ela contém as pétalas, as folhas, o perfume, a cor. Mas ela não é nem a cor, nem as pétalas, nem o perfume, nem a geometria. Mas é o que emana de tudo isso. E que é anterior e posterior à própria organicidade da planta. E o que o Logos neste momento está a fazer é curar os traumas da humanidade. E o que as forças evolutivas estão a fazer é aumentar os traumas da humanidade. Nós temos uma luta psíquica planetária a nível entre o Logos e o Anticristo. Dá para sentir isto? Não há Anticristo se não houver trauma. O Anticristo não é uma especulação. O Anticristo é o nome que se dá ao agente traumatizante da humanidade. Senão não é Anticristo, é uma coisa vaga. E há uma luta entre o Logos e o Anticristo, no sentido de impedir a cura da humanidade. À medida que a humanidade consegue restabelecer a circulação psíquica, a alma pode dinamizar-se. Então, tenta ver uma coisa.
A personalidade integrada, que é quando as tais três ondas, lembram-se do que eu fiz há bocado, com as três cores no quadro, quando as três ondas, quando tu riscas com três cores e elas vão todas ao mesmo tempo, a personalidade integrada permite a alma fazer a sua grande escolha, o seu grande salto. Então é assim, a nossa alma está-se a preparar para um grande salto, que é deixar de viver no nível causal onde ela está há milénios e transferir-se integralmente para o centro do corpo de luz. Deixar de viver neste nível onde está há milénios e transferir-se integralmente para o corpo de luz. Para que ela se possa transferir para o corpo de luz, a personalidade tem que revelar a integração. Na prática, implica uma vida simples. Menos coisas, melhores coisas, coisas mais enraizadas na verdadeira identidade. Menos livros, melhores livros. Menos viagens, melhores viagens. Menos amigos, melhores amigos. Menos leque, mais concentração. Quando a personalidade integrada é revelada, a alma transfere-se para o nível do corpo de luz. E, gradualmente, começa a manifestar-se aquilo que nós chamamos personalidade espiritual. A personalidade integrada tem um raio, que é vibrátil. A personalidade espiritual tem um raio, que é radiante. Sim. Repara. Todos nós sabemos que um salto espiritual na vida de um ser humano, e há países e culturas que favoreciam isso, faz com que aquele indivíduo ou aquela mulher tenha dificuldade em responder à família da mesma maneira que respondia antes. Isto é assim com Madre Mira, com Vishwananda, com Yogananda Paramahansa, com Krishnamurti. Isto aconteceu com Ramana Maharishi, então nem se fala. Aconteceu com todos aqueles que de repente há um salto. Nesse salto, a alma definitivamente saiu da arena social, saiu da arena humana, saiu de estar aqui no mental superior e transferiu-se para o nível do espírito. Foi viver para o nível espiritual. Físico, emocional, mental, causal, espiritual. Foi viver para o nível espiritual. Está lá. Quando a alma se transfere para o nível espiritual, o novo ponto de equilíbrio do indivíduo já não é o causal. Porque o ponto de equilíbrio do indivíduo é onde está a alma. É o espiritual. E no Ocidente vocês têm também essas catástrofes, ou essas revelações, ou essas metamorfoses, em que o nível espiritual, em que a alma de um ser muda de plano. E a personalidade quase que é integrada à força, que é uma coisa estranhíssima. A personalidade parece que segue. Ela, digamos, deixa de existir enquanto um compósito. E eu acho que o Logos não quer mais fazer as coisas dessa maneira. O Logos não quer mais descarregar uma força altíssima numa alma, que transfere a alma para o plano espiritual, começa a fazer uma síntese em cima entre o avatar, que é aquele ali em cima. Este aqui é o regente avatar. Entre o avatar, a mónada e o corpo espiritual. E a personalidade que se dane. As deficiências ao nível da personalidade em muitos seres iluminados são escandalosas. Em qualquer cultura, norte, sul, leste e oeste, no passado. Atenção que as eficiências também. Porque se a personalidade não é chamada para fazer nenhum processo em especial, porque aquilo acontece aos 17 anos e aos 25 e aos 35, então há uma vantagem. É que onde o indivíduo não pôde desenvolver-se, parou ali.
Mas onde ele tinha qualidades, as qualidades da personalidade são levadas a um nível extremo. Não sei se isto faz sentido. Se o indivíduo era um poliglota, transforma-se num incrível poliglota. Se ele escrevia bem, passa a escrever extremamente bem. Se ele era um filantropo, dedica-se imenso à filantropia. Se ele tinha interesse por plantas, o interesse por plantas vai mais longe ainda. Tudo aquilo que eram características positivas, digamos, da personalidade, amplifica-se imenso. E, inclusive, a vibração é tão alta que os descompassos eventuais herdados de família ou entre o mental, o emocional e o físico passam a ser insignificantes e desfazem-se, esmaecem, vão-se embora. Aí tu tens uma experiência em que a força do Logos, atuando através do regente avatar e da mónada, guinda um indivíduo de tal forma que ele integra em semanas. Frequentemente, essas civilizações e culturas não fizeram o que o Ocidente tem vindo a fazer, que é uma análise exaustiva da realidade, a partir de fora. E como nós tentamos ser seres abrangentes, nós não vamos decidir que a análise exaustiva da realidade a partir de fora é má. Não é má, foi um dos grandes trabalhos do Ocidente. Só que cria corpos muito mais poderosos. O nosso físico, o nosso emocional e o nosso mental são muito exigentes. Em algumas culturas, tu casas duas pessoas assim. Pronto. Ela é engraçadinha, ele é bonitinho, pronto, já está. Aqui não. O Ocidente, por causa do tremendo trabalho em extensão que tem vindo a fazer de análise, tem um problema. O corpo da mente ocidental é gigantesco, sofisticado. Ninguém quer renunciar à mente porque ela é imensa. O corpo, percebem a diferença neste momento? O problema do discípulo ocidental? O corpo astral, emocional do indivíduo dos ocidentes é gigantesco. Ninguém quer superar esse mundo porque esse mundo é imenso. Custou muito a fazer. Há muito percurso. Depende da potência que está a chamar. Depende da potência. O discípulo pode verificar que a integração no Ocidente é muito mais difícil de fazer do que a integração quando utilizas veículos orientais. Só isso. Eu observo que é mais fácil uma integração feita em veículos orientais do que uma integração feita em veículos ocidentais. Ok, agora o que o discípulo pode fazer, o discípulo pode ter consciência disso e com isso relaxar. Como é que eu hei de fazer uma integração assim tão rápida? Eu sou um ocidental. Isto é, o veículo mental do ocidental, e muitos avatares queixam-se disso. E a mãe de Sri Aurobindo dizia isso claramente, e outros. O veículo mental do ocidental é muito mais difícil passar pelo buraco da agulha do que o veículo mental de muitos orientais. Há exceções. Diz. E o veículo emocional do ocidental é muito mais vasto, poderoso, complexo, sofisticado, amplificado, problemático do que o veículo emocional de uma boa parte das populações no Oriente. Então pode-se dizer isto. O preço que nós pagamos pela liberdade traduz-se em veículos muito mais poderosos e, portanto, muito mais difíceis de iniciar. Dito de outra maneira, vocês vão reparar que é muito mais fácil produzir um iniciado sem iniciação no Oriente, completamente integrado, completamente alinhado, e é também nos Orientes que é muito mais fácil um ditador arrumar com aquela gente toda. Porque estou a pensar em várias grandes culturas do Oriente. Porquê? Porque o sentido crítico é muito menor, porque a capacidade de aderir a um símbolo é muito mais rápida, porque a capacidade de seguir uma força é muito mais rápida, e porque a confusão entre forças e energias é mais fácil de mesclar, em média, do que no indivíduo sofisticado do Ocidente. É claro que também há o indivíduo sofisticado do Oriente. Não sei se me faço entender. Existem ambos.
qualquer forma, abstraindo do Ocidente e do Oriente, o que já começa a ser a altura de não se falar mais nisso, agora pensando bem. O regente Avatar, a mónada e o corpo de luz, ao se fundirem, ao se aproximarem em vibração, geram a personalidade espiritual. A personalidade espiritual é o ser celeste que tu sempre foste. Aqui, antes, agora, depois. É um ser de luz, pulsante, vivo, lógico, sólido, real. Não é nenhum sonho, mas só se pode revelar a partir da integração dupla. Personalidade integrada, personalidade espiritual. Porquê é que eu estou a usar o termo personalidade espiritual? Na verdade não foi eu que eu criei. Claro. Foi Blavatsky. Personalidade espiritual é um termo que se aplica porque é uma pessoa. Só que é uma pessoa que tu desconheces. Mas és tu. E personalidade integrada é o que resulta da integração do que tu conheces. Também é desconhecida, mas é mais é mais próxima. Em resumo, a integração da personalidade revela o raio da personalidade e a integração dos corpos superiores revela o raio da personalidade espiritual. Nós estamos aqui a fazer uma personalidade integrada para depois descobrirmos uma coisa, que a personalidade integrada é assimilada por uma personalidade espiritual. Há uma frase de São João da Cruz que é muito simples. Entrei onde não soube e fiquei sem saber nada. Toda a ciência transcendendo. Me entrei onde não supe, me quedé sem nada saber. Toda a ciência transcendendo. E aí ele diz que conheceu um ele que não era o ele que ele conhecia antes. E não é Jesus, nem Cristo, nem uma figura pairante. It's a real guy. Está lá. Quais os de cá de baixo. Sim, só que, digamos, o mais interessante é que tu integras a personalidade e isso é só a porta para conheceres a personalidade espiritual. E a personalidade espiritual é quem tu és, quem tu sempre foste, do lado lá da cortina, que aparece e se instala. E essa metamorfose é a passagem de terceira iniciação, que é a personalidade integrada de 3 fases 1, para a quinta iniciação, que é chamada revelação. A meio existe esta quarta. Ou seja, tu tens um corpo físico, tens as emoções e tens a mente. Cada uma tem uma vibração diferente, até que as 3 vibrações se tornam homogéneas. Este tornar-se homogéneo é o que o Evangelho chama o buraco da agulha. Quando elas são homogéneas, tu atravessas e tornas-te uma personalidade integrada. Essa personalidade integrada é a condição sine qua non para a quarta iniciação, que é a terceira iniciação, é a condição para a quarta iniciação, na qual tu vais começar a dar mais importância às coisas que vêm de dentro de ti, do mundo celeste, do que às coisas humanas. Absolutamente garantido. Esta inversão faz parte do processo. O iniciado, quarta iniciação, há um termo na Alice Bailey muito claro. He's taken apart from humanity. Taken apart. E depois desse processo de taken apart, ao fim de uns anos, rompe-se um véu ainda mais profundo e estes 3 veículos, o avatar, o eu sou e o corpo espiritual, descem o véu e revelam a personalidade espiritual. Então, a terceira iniciação é a revelação da personalidade integrada. A quinta iniciação é a revelação da personalidade espiritual. E a personalidade espiritual é o mestre avatar que tu és. Acabou a partir da quinta iniciação, as energias de mestria começam a fluir através de ti abundantemente.
O que é bonito é que ao mesmo tempo que tu estás aqui a fazer esta integração, eu tenho a sensação que os corpos, veículos orientais fazem esta integração mais rápido, mas há exceções. E um dos grandes problemas do Ocidente é que a mente ocidental é gigantesca. Por isso é que se está sempre a falar na mente, já repararam? Porque ela é mesmo grande. A mente ocidental. Silenciar a mente no Ocidente é muito mais complicado. Aliás, vejam as histórias dos viajantes místicos europeus na Índia. Eles chegam à Índia e dizem, mas eles nasceram assim. E o indivíduo está lá há 20 anos, um inglês, um americano, um francês, o Satprem, a tentar superar esta coisa. Só que esta coisa difícil de superar tem uma vantagem. É porque sendo mais crítica, sendo muito mais poderosa, tem muito mais anticorpos contra as forças evolutivas obscuras, tirânicas, do que uma certa ingenuidade de alguns povos orientais. Não sei se me faço entender. As exceções são imensas. Mas vale a pena dizer isto. Que é para percebermos porque é que temos estas mentes disformemente grandes. É porque elas fizeram revoluções políticas. Elas fizeram revoluções no alfabeto. Elas fizeram revoluções científicas. Elas fizeram revoluções sexuais. Elas fizeram revoluções culturais, artísticas. Como é que não há de ser uma mente enorme? Geneticamente, uma mente asiática é uma mente muito mais delicada, cândida, leve. Muito mais fácil de entregar. Porque tens muito menos. Eu não estou a dizer que são mentes menos ágeis ou menos inteligentes, não é isso. A bagagem planetária é mais simples. É mais simples. No entanto, há lutas de civilizações e de impérios e de cultura e grandes processos na Índia, no Japão, nas Filipinas, na China e na Mongólia. Sempre houve grandes processos. Ok, vamos terminar assim. O nosso trabalho tem sido o de incluir e não de excluir. Nós temos estado a tentar incluir. Ao incluirmos, pagamos o preço de ser tudo muito mais lento. Mas há um pequeno detalhe, é que o lento está a terminar. Nós temos mais um ano de trabalho. Daqui a um ano, termina o Air School. Air School só tem mais um ano de vida. O curso eram 3 anos, se lembram. Daqui a um ano terminou, não há mais Air School. Depois logo se vê o que vem. Mas este trabalho lento, em que vamos estudar os raios, depois agora vamos estudar o átomo humano, vamos olhar para os nossos mapas, vamos passar pelo tarot, etc. Há um momento em que isto chega ao fim, e a partir desse momento as condições para o indivíduo simplesmente se entregar são muito mais fortes. Quer dizer, nós tivemos que fazer um trabalho extenso por causa das mentes extensas de uma Europa extensa. Mas assim que isto termina, ficamos na posição simples de crianças abertas para o processo iniciático. Nesse sentido, secretamente os nossos corpos têm estado a ser alinhados. Não só as pessoas aqui presentes, como as pessoas que estão noutros pontos do mundo, que estão a assistir, como aqueles que vieram 3 ou 4 vezes e por motivos pessoais não podem continuar a vir, etc. Mas isto funciona como um holograma e como um fractal. Quer dizer, à medida que um grupo faz a rotação, todo o grupo de referência, todo o grupo de referência não, ao contrário, todo o grupo que está referenciado neste núcleo vive o mesmo processo, um pouco mais diluído. À medida que tu te aproximas da personalidade integrada, que é a terceira iniciação, o karma português, o karma nacional muda. O karma de um país é inteiramente dependente da qualidade dos seus iniciados. Por mais lutas sociais que tenham. A expressão bíblica é: se houver 10 justos, eu não destruirei a cidade por causa dos 10 justos que vivem lá. Que é tudo horrível, porque o Novo Testamento, aquilo é tudo horrível. Mas é a expressão. Sabes? O karma de um povo assenta nos seus iniciados. Não há mais nada. Se vocês disserem, não, assenta no facto de ter havido um indivíduo brilhante que fez um trabalho financeiro ótimo com Portugal. Sim, mas quem é que está por trás dele? E quem é esse indivíduo brilhante? E o que é que está a vibrar dentro dele? Queres dizer que os iniciados podem aliviar a carga
karma de um país. Sim, o karma coletivo não é o karma individual. Os iniciados não aliviam o karma individual de cada pessoa. Um iniciado ou os iniciados não aliviam o karma individual de cada pessoa. A diferença está em que se para o processo de aprendizado daquele ser, aquelas experiências têm mesmo que chegar, não é porque há iniciados naquele país que as experiências não vão chegar. Agora, as contrações e expansões da psique coletiva em resposta à alma nacional e ao espírito, ao fogo que está no centro de um país, são completamente diferentes na presença ou ausência de grupos avançados, de grupos iniciados. Sentes? Então, o ciclo de iluminação de um povo pode demorar 200 anos, ou 20, ou 7, ou 2. Depende dos iniciados que estão encarnados. Encarnados não são os que estão fora do corpo. Esses não contam. Encarnados. Se vocês se lembram, a alma coletiva portuguesa sofreu uma ocultação a partir de Alcácer Quibir. Não sei se foi a partir de Alcácer Quibir. Eu não estava lá, ninguém viu. Mas há uma metáfora que a partir de Alcácer Quibir, a alma portuguesa, ligada ao Império, obscureceu e entrou num grande ciclo de ocultação. How about that? O rosto dessa alma portuguesa que se oculta e retorna, no seu aspecto nostálgico, tem sido concentrado na figura de Dom Sebastião. Mas quando se fala do que retorna, do encoberto, ninguém está a pensar em Dom Sebastião. Está-se a pensar em Cristo mesmo. O encoberto é Cristo. Ou um dos seus enviados diretos. O encoberto até pode ser um indivíduo, até pode ser alguém que está à frente de toda a gente e está tão bem disfarçado que equivale a dizer que está encoberto. Mas o encoberto não é Dom Sebastião. É aquele que vem oculto. Ao mesmo tempo que a alma portuguesa sofreu foi obscurecida, e na minha opinião ela foi guardada dentro do amplexo a que nós chamamos lis, e nós dizemos, mas uma alma precisa ser guardada. Uma alma não é um lençol para pôr numa gaveta. Uma alma é uma entidade viva, mas quando se oculta não desaparece. Quando se oculta, não morre. Quando se oculta, apenas se retira dos assuntos conscientes de um povo, isto é, das suas literaturas, das suas artes, da sua política, da sua ética, da sua forma de construir. Oculta-se. Ao ocultar-se, ela vai se banhar fora da história em águas muito mais profundas. As ilhas longínquas que se ouvem e não se ouvem, que se veem e não se veem, em Fernando Pessoa, tem a ver com essa proximidade longe e essa longitude próxima da alma ter passado por uma dimensão ao lado, em vez de estar integrado ao circuito histórico. Pouco tempo depois, começou o ciclo da modernidade portuguesa. Curiosamente, a modernidade portuguesa tem vários pináculos. Um deles é o Almada. Mas eu acredito que grandes humanistas e grandes, digamos, conceptualizadores, como o Eduardo Lourenço ou o Eduardo Prado Coelho, ou o António Ramos Rosa, os nossos portugueses finais, estes portugueses finais que estão a morrer agora, como António Ramos Rosa, etc., Herberto Helder, a modernidade portuguesa parece ser fundamentalmente contemplativa e poética. Nós não temos uma modernidade científica que se distinga dos outros países. Não sei se me faço entender. Quer dizer, os nossos satélites não são... Temos alguma investigação científica, temos alguma investigação industrial, mas em comparação com Silicon Valley ou MIT, não é representativa, parece-me. Temos alguma modernidade a nível das organizações não governamentais. Temos alguma modernidade. Eu digo modernidade, isto é, o resultado das revoluções todas. O que é que nós estamos a fazer hoje, portugueses, com as revoluções todas? Recapitulando. A Revolução Francesa, 1917, as revoluções culturais, revolução sexual, revolução na educação, alfabetização, distribuição de riqueza, revolução... O que é que estamos a fazer com isso? A modernidade é isso. É o que é que tu fazes com isso hoje? Uma vez atingidas estas liberdades todas, é suposto fazeres qualquer coisa com elas. Senão isso esvazia o sentido das revoluções todas que aconteceram. Que é o que as pessoas têm medo. É tanta revolução para estarmos mais presos do que nunca. Esse ciclo... Aqui tens o ciclo da ocultação português, que está aqui centrado no tempo
em Alcácer Quibir. E depois tens o ciclo da modernidade portuguesa, que tem pináculos, grande parte, nas artes e na cultura. Quer dizer, são os Nadires Afonsos e são os Herbertos Elders, é o Almada. Mas, fundamentalmente, o grande moderno português, que é Pessoa. Pessoa, apesar de toda a gente dizer que ele é um esotérico, olhem bem, o que ele faz é exoterizar o verdadeiro esoterismo. Ele mostra ao mundo que há um esoterismo, há um coração hierárquico em Portugal. Ele não o trouxe para fora, ele não o efetivou, ele apenas o simboliza o suficiente em termos universais. Assim como Camões simboliza Portugal para o mundo, Portugal todo. O que é que quer dizer com Portugal todo? Portugal, povos, costumes, pessoas, viagem, descobrimentos, tecnologias, mitologias, Grécias, com muitas nuances esotéricas. Fernando Pessoa não tem essa extensão. Fernando Pessoa tem a profundidade. O que o Camões tem em extensão, universalizando, Pessoa tem em profundidade e traz isso para cima. Portanto, tu tens aqui um ponto, que é o ponto em que a nossa modernidade atinge um pináculo. Nós não somos especialmente bem conseguidos politicamente, não somos especialmente bem conseguidos cientificamente, ainda que tecnologicamente somos. É interessante. Sim, e em medicina, de vez em quando, pontualmente, mas como força, a nossa força, se querem saber, Portugal é muito visto no resto do mundo, no seu melhor, pela sua literatura, pela sua poesia, pela sua literatura. Até que há um momento em que isto começa a terminar, e este ciclo de ocultação começa a terminar, e o que nós temos neste momento é que a alma oculta de Portugal está a voltar no tempo. 2017. E o fascínio pela modernidade está a sofrer um colapso rápido, com a falência dos processos económicos europeus desde 2008. Ou seja, tu tens uma espécie de quebra do fascínio da modernidade e tens um retorno da alma coletiva portuguesa. E isto é um ponto muito delicado. Porque tudo o que for neonacionalismos primários e neonazismo vão confundir o retorno disto com uma autorização para qualquer ressimbolização fascistoide do passado. Faço-me entender? Ok, isso é assim, não. A seguir, as tendências depressivas das pessoas que viveram em função de objetivos materiais, que não eram uma modernidade literária, mas era o seu... Sabes, quando tu tens uma vanguarda num povo, ela pode ser literária, mas a seguir vem económica e vem financeira. Como isto tudo está a perder força, as pessoas podem deprimir. Então não vai haver falta de leituras que dizem que este novo misticismo português é o resultado psicótico da depressão económica. Não tem nada a ver. São dois movimentos que estão interligados, mas não... As pessoas não vão encontrar a alma coletiva de Portugal e a sua razão de ser dentro do Logos. Eu estou a falar de uma coisa de cima para baixo. Não vão encontrar isso só porque os mecanismos da modernidade estão a chegar ao fim. São coincidentes. Claro que estão interligados. E tu podes te interrogar, claro, mas porque é que está uma coisa a acabar e a outra a começar? Porque sempre foi assim. E agora nós temos um pequeno problema, que é isto. Daqui para a frente. A terceira iniciação corresponde à integração da personalidade. A quinta iniciação, chamada revelação, corresponde à retirada do campo eletromagnético terrestre de todo o teu corpo, especialmente do cérebro. Isto é informação avançada. É informação avançada. Porque normalmente definida como fenómeno eletromagnético, quando tu dizes isso, até parece que não é. Ou é. Sobre coisa enorme. Tens uma curva descendente e outra ascendente? Estes processos só são possíveis porque têm sustentações energéticas cíclicas.
Não há modernidade se não houver uma sustentação energética cíclica. E não há ocultação da alma coletiva de um povo se não houver uma sustentação para isso. Tanto quanto eu posso perceber, a alma coletiva de Portugal foi-se banhar no campo interno de Lis. E agora retorna trazendo essa energia, esse fator, essa realidade à superfície. Só um segundo. Na quinta iniciação, tem a ver com o romper dos véus. O campo eletromagnético do cérebro terrestre, o campo terrestre dentro do nosso cérebro é removido. E na medida em que ele é removido, o campo eletromagnético de Sirius e de Orion são introduzidos no nosso cérebro. É uma mudança de envelope eletromagnético. De forma que as ligações neurais deixam de ser feitas na Terra. Passam a ser feitas em Sirius. Ou seja, um ser de quinta iniciação é mais ou menos assim. O corpo dele está na Terra, a cabeça dele está em Sirius. De facto, não geograficamente, tinhas de ter um pescoço muito comprido, não geograficamente, por isso é que nós usamos o símbolo da girafa. Não geograficamente, mas vibratoriamente e eletromagneticamente. Nós estamos a pensar dentro do campo eletromagnético da Terra neste momento. Isso permite um certo conjunto de pensamentos e permite um certo conjunto de concepções de possibilidades. Porque a Terra tem a sua história e tem o seu limite. Após a quinta iniciação, a tua cabeça, do ponto de vista de sustentação elétrica do pensamento, está em Sirius. O que se ajusta à ideia do círculo de luz em torno da cabeça que vocês veem nos anjos e nos santos das representações tanto do Ocidente como do Oriente. Se a integração da personalidade é pegar nas vibrações dos corpos e fazer deles todos um só raio unificado, que é um raio, o raio da personalidade integrada que se sobrepõe a todas as outras vibrações, sem esforço. O que caracteriza o iniciado é a estabilidade numa vibração superior sem esforço. Não adianta as pessoas irem lá dizer: hoje estás muito formal, deixa-me fazer-te cócegas, para ver se ele quebra, se ele sai daquela. Porque ele é assim mesmo, já é assim, não há esforço. Então, tu tens esse nível, que é a integração da personalidade, que revela o raio da personalidade integrada, e depois tens a quarta iniciação, que é muito misteriosa. Nós iremos falar dela mais à frente. E depois tens a quinta. E na quinta iniciação, como tu imaginas, tu não podes viver no mundo normalmente. Na quinta iniciação, este campo vibratório terrestre, aqui no cérebro, que tem 360 centímetros cúbicos de campo eletromagnético, é drenado e é colocado, é sobreposto um envelope com o campo eletromagnético de Sirius. Já com ligações a Orion. Até à terceira iniciação, nós somos acompanhados pela Escola da Terra. A terceira iniciação chama-se a primeira iniciação, segundo a Escola de Sirius. Ou seja, nós somos caminhantes da Terra até a terceira iniciação. Na quinta, nós tornamos-nos habitantes de Sirius. Aqui. Porque a sustentação neural mudou. O campo que sustenta a vibração neurológica muda. E é isso é que se chama romper o véu eletromagnético que mantinha a nossa identidade presa para o lado de cá da Terra, e ao ser integrado a um outro campo eletromagnético ao cérebro, a consciência consegue ver até lá acima, consegue ver-se a partir do céu. E é porque isso abre, isto é, em vez de teres este cérebro de carne apenas, com estes neurónios a fazerem trocas e disparos elétricos e disparos de fósforo, e trocas de disparos de energia fotónica sobre um campo eletromagnético terrestre, este bocado de carne, que é uma carne avançada, está
Este cérebro que está sustentado num corpo eletromagnético passa a estar sustentado num corpo eletromagnético extraterrestre. Mas é um extraterrestre mesmo, à sério. E essa mudança é o que se pode chamar abrir o véu do templo. Abrir o tabernáculo, abrir as cortinas. E a divindade residente em ti pode unir-se à personalidade integrada. Pode haver então o casamento entre aquilo que em ti é a personalidade espiritual, no céu, e a personalidade terrestre. Há uma comunhão. Há uma unificação. Por isso é que se chama a quinta iniciação revelação. O nosso foco é transfiguração, conduzindo a crucificação, conduzindo a revelação. Transfiguração, integração da personalidade. Crucificação, tu és colocado tão dentro da hierarquia que passas a ver a humanidade como outro reino. Conseguem compreender o que eu estou a dizer? Isto é muito doloroso, é muito forte e há uma alegria intensíssima implicada. Na quarta iniciação, tu vês a humanidade como outro reino. Sem qualquer permissão para tu te considerares não humano. É paradoxal. Dentro de ti, tu sabes, já não és um ser humano do reino humano. Estás-te a tornar um pós-humano. Mas o amor que te liga à humanidade é tão grande que tu continuas a sentir-te humano. Mas na quarta iniciação, secretamente lá no fundo, um belo dia tu percebes, eu não sou deste reino. Isto não é o meu reino. Já foi. Já não é mais. É tudo para dentro. E isso liberta um power completamente diferente, como vocês imaginam. Aí tu começas a servir os outros a partir daquela distância higiênica que permite uma circulação cada vez mais forte de forças curativas, por exemplo. E na quinta iniciação entras na revelação de quem tu realmente és. – 2017 é uma data de convergência para várias coisas. Eu não sei que coisas. Sabemos que há alguma coisa dessa alma portuguesa vem ao de cima. Vamos pôr isto ao contrário. Nunca houve uma alma portuguesa. Há um Portugal que pertence a uma entidade cósmica que é maior que Portugal. Da ocultação. Da ocultação. Não é só desta descendente. Há outras anteriores, como por exemplo as luzes, não é? A luz? Não, exato, mas para desaparecer perante o Império Romano, sim. Mas enterraram a espada para vir a ser desenterrada, não é? Portanto, a espada tem. Portanto, isto é. E antes dos luzes tens os Atlantes, não é? Tens os Atlantes, tens os luzes e tens esta coisa. Exatamente. E eles estão vindo. Exatamente. Sim. Sim. Sim, no Terra Última eu penso que nós descrevemos os luzes como uma parte da Atlântida, como um povo atlante, que foi colocado aqui para continuar o trabalho da ascensão. E os luzes são uma bolsa vibracional de Sírios. Para os romanos da época. Isso é um batismo romano. Não, eu penso que Luxitânia é a forma que Roma tinha para se referir a várias coisas em Portugal. Primeiro, uma leveza
e uma intensidade psíquica que estava no ar que eles não conseguiam explicar e ao qual chamavam, e muito bem, luz. E depois porque a luz aqui distribui-se, porque é um país à beira-mar, distribui-se de uma forma mais intensa do que a luz no centro da Europa ou noutros pontos, ou até mesmo do Mediterrâneo. É uma luz diferente. Portanto, é físico e interno ao mesmo tempo. O que nós temos é o retorno de provavelmente três correntes. Obviamente a Atlante, a lusitana, arcaica e arquetípica, e aquilo que foi o impulso da escola de Sagres e que se recolheu para voltar, que é o que eu chamo de escola portuguesa. Há uma escola portuguesa que assenta sobre uma escola continental, que é a Lusa, que é vasta no tempo. E ambas estão endereçadas à Atlântida, a uma das 12 tribos da Atlântida. Isto nada explica, tudo isto junto não explica nada. É só uma tentativa de diminuir o vago, gradualmente. Sabes os templários, não é? Sim. Na altura, tornando-se a escola, a Ordem de Cristo, que deixou de ser a Ordem Templária e passou a ser a Ordem de Cristo. Pensaste que o que está a acontecer aqui vai ser um produto das pessoas que já formaram essa escola e que estão, não sei se estão nascidos ou encarnados, ou que vêm com o propósito de ser essa escola, e eu estou aqui para ajudar essa escola e que nunca pertenceram à escola, mas cuja missão agora é ajudar essa escola a reviver. Eu creio que sim. Creio que sim. Eu acho que temos todos os modelos. Sim. Há seres que são da escola portuguesa e há outros que não são da escola portuguesa, mas estão a serviço dessa escola aqui e agora. Sim. E no fundo, por trás disso, não há nenhuma escola portuguesa enquanto portuguesa. O que existe é uma entidade. Os primeiros encontros que nós vamos dar em Lisboa em princípio, vão esclarecer isso tudo, porque nós vamos começar do zero. Isto é, o que é que deu origem à origem da origem daquilo a que hoje chamamos Lusos e Portugal. E, portanto, nós vamos ver que Portugal é uma especialização de um círculo maior, que, por sua vez, é uma especialização de um círculo maior, que é a Escola de Sírios. Portanto, não há aqui nacionalismos nenhuns. Isto tudo conduz para Sírios. Diz, vai ser um ano muito hot. Mas isto é incontornável. Nós estamos a integrar a personalidade de forma a que a nossa alma se possa dedicar à hierarquia, de forma que tu vejas o reino humano como outro reino ao qual tu serves, de forma que o nível da personalidade espiritual se possa revelar. E ao dar-se a revelação, nessa quinta iniciação, eu só acho que só um grupo mesmo consegue lá chegar. Não há um indivíduo que consiga lá chegar. Quer dizer, pode haver indivíduos que vão à frente, mas só um grupo consegue criar a base vibratória de proteção e de amor que permite as pessoas irem entrando cada vez mais nesse tempo. Exatamente. E é preciso muito amor entre nós. Um amor muito simples, muito desinteressado. Um amor claro, sem adjetivações em excesso, sentido a partir do coração, verdadeiro e pleno. Porque esse amor é que cria a aglutinação de verdadeiros grupos espirituais. Os grupos espirituais são amor, antes de mais nada. Só depois é que são inteligência, só depois é que são vontade de poder, só depois é que são os outros raios todos. Mas nós vivemos num mundo em que o avanço se faz pelo amor. O check-in no aeroporto é o amor, é o segundo raio.